Olá, turma, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou o Raul, aluno do último ano aqui da Unesp, e eu vou estagiar com o professor Braulio na matéria de Biologia. Nessa primeira aula, a gente vai começar a falar sobre a origem da vida, que é um tema bastante polêmico aí na atualidade. Vamos começar com o criacionismo, que é uma hipótese religiosa que ela vai se basear na fé da criação divina, tal como a Bíblia Sagrada, mais especificamente no livro de Gênesis. Lembrando também que essa ideia do criacionismo ela vai mudar de cultura para cultura de acordo com cada crença, com cada religião. Essa ideia do criacionismo ela não é tão bem aceita no meio acadêmico, pois no meio acadêmico é a ciência que deve se sobrepor, e não teorias sobre religião. A partir disso, a gente começa a entrar em outras teorias mais acadêmicas, mais voltadas para o meio científico, tal como a teoria da abiogênese, que a gente vai poder chamar também de geração espontânea. O que essa teoria comenta? Ela fala que os seres vivos vão surgir de um material não vivo, como, por exemplo, aqui no experimento a gente tem uma camiseta e uns trigos. Essa camiseta está suja e os trigos foram jogados na camiseta. E depois de um tempo vai aparecer os ratos. Então, ou seja, um material não vivo, tal como a camiseta, vai aparecer o rato, passando alguns dias. Porém, essa teoria não foi muito aceita no meio científico, pois ficavam pensando, como assim vai aparecer o rato no meio da camiseta só porque está suja com trigo? Porque a gente sabe que o meio de aparecer o rato era por conta dos trigos. Depois veio outras teorias para se contrapor a essa teoria da abiogênese, tal como a biogênese, que um ser vivo vai prover de outro pré-existente. Essa já era mais bem aceita no meio científico. Redi, que foi um cientista da época, foi o primeiro a questionar a teoria da geração espontânea, que é essa teoria da abiogênese. E tal teoria da biogênese falava que o ser vivo vai prover de outro pré-existente, então ele fez esse experimento. Colocou um recipiente aberto com uma carne, um outro com carne também, só que fechado, e um outro com uma gaze, e também com carne. E pôde observar que as larvas só foram nascer no recipiente aberto, no fechado e com gaze não nasceu. E a partir daí ele concluiu que um ser vivo ele vai nascer de outro já pré-existente, ou seja, a mosca ela vai ter que entrar no lugar ali e a carne vai servir de meio de alimento no desenvolvimento para as larvas. Depois também, ainda na linha da teoria da biogênese, a gente vai ter o experimento de Pasteur. O que ele fez? Ele pegou um recipiente aqui, jogou um caldo nutritivo num frasco. Depois, o frasco ele vai possuir esse gargalo aqui em uma forma curvada, aqui está bem explicado para vocês. Depois ele vai ferver para esterilizar esse caldo com micro-organismos. Depois de alguns dias, o caldo não vai ter mais micro-organismos, porque ele esterilizou. Passado mais alguns dias, ele vai quebrar essa ponta aqui dele, do recipiente. Depois de quebrar, ele vai ver que vai aparecer micro-organismo. Ou seja, ele vai concluir que o micro-organismo está em todo lugar, está no ar, está em outros lugares. E como ele abriu aqui, o micro-organismo vai entrar aqui de novo e vai voltar a crescer. Essa foi a conclusão dele. A partir de todas essas hipóteses, pôde se pensar melhor no surgimento da vida, não no aparecimento de como a gente estava vendo aqui. Esse surgimento a gente vai começar com a hipótese de Oparin, que é a mais aceita hoje em dia. E o que ela diz? Que é a mais aceita atualmente, claro, e a Terra primitiva, porque antes a Terra ela não tinha nada de vida como hoje em dia. Ela era praticamente feita de gases, como hidrogênio, amônia, metano e também vapor d'água. Ela é constituída por esses gases, dos quais eles eram expelidos também por muita atividade vulcânica. Nessa época, aí a maioria da Terra era composta por atividade vulcânica também. Aí também, por conta da variação da temperatura, da condensação da água, ou seja, das chuvas,
e de descargas elétricas vão dar origem aos aminoácidos, que são pequenos fragmentos de proteína aqui. E por conta dessa união desses aminoácidos, vão formar complexos mais completos, tais como as proteínas, que a gente vai ver aqui, e essas proteínas aqui vamos chamar de coacervatos, que vão ser esses conjuntos de aminoácidos. A partir disso, vai se formar moléculas orgânicas. E assim a vida vai dando início. Depois disso, a gente vai chegar em outra hipótese, que é a hipótese heterotrófica e autotrófica. Na hipótese heterotrófica, a gente pode concluir que, por conta dos seres vivos serem simples, eles não eram capazes de produzir o próprio alimento. Se eles não eram capazes de produzir o próprio alimento, eles comiam do caldo nutritivo aqui, que é o mar. Eles se alimentavam dos compostos orgânicos daqui. Já a hipótese autotrófica, falavam que os primeiros seres vivos produziam o próprio alimento. Eles já eram capazes de produzir o próprio alimento, já que na Terra não tinha alimento suficiente para eles sobreviverem. E assim a gente termina essa nossa aula. Eu vou deixar para vocês um Google Forms aqui na descrição do YouTube ou até mesmo nos comentários. E depois, qualquer dúvida, vocês falam comigo ou vocês passam para o professor Braulio. Muito obrigado, gente. Abraço.